Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui, que assim como nós, estamos em busca de novos conhecimentos. E para quem está chegando hoje, estamos estudando o livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozani. Um livro que contém 17 casos de espíritos que vieram dar seus depoimentos sobre o que encontrou após a morte do corpo físico. Hoje é nosso segundo encontro. Ainda faltam mais 2 encontros. E o coração já está apertado. Porque é muito rápido. Minha nossa, como passou rápido, não é, Patrícia? Sim, os dias estão passando muito rápido. Também quero aproveitar, assim como a Ciomara, agradecer a todos os recadinhos carinhosos que recebemos, tipo, adorei a aula, gostei da escolha do livro, adorei ter atividades para casa, vou estudar. Nossa, isso é muito bom, ficamos muito felizes mesmo. A intenção deste curso é trazer um consolo sobre este assunto, morte. A morte ainda nos causa muito desespero, falta de aceitação, e tudo isso é por não termos o conhecimento necessário para o enfrentamento dela, não é mesmo? Então, só o estudo nos proporciona um equilíbrio maior. Aqui no CEPAC temos uma música que diz: eu sinto a paz que o saber me traz. Vamos pegar este gancho e nos instruirmos mais. A morte não é o fim. Na medida do possível, vamos todos nos reencontrar muitas vezes ainda, com nossos amigos, com nossos inimigos, com nossos entes queridos. Não é verdade, Patrícia? Falando sério com os inimigos, eu preferia não encontrar, né, gente? Mas não tem jeito, né? A não ser que realmente eu conseguisse melhorar muito, né? Mas deixando de lado isso, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para darmos início à primeira parte do nosso estudo, como a Ciomara mesmo colocou. Então, nessa primeira parte do nosso estudo, nós iremos ver 4 casos. Então, nós estamos aqui no curso A Crise da Morte. Os 2 primeiros casos que nós iremos estudar serão feitos por mim e pela Kelly. O livro A Crise da Morte, ele é de Ernesto Bozano, e a gente tem aqui a imagem de Ernesto Bozano, né, que nós já vimos na aula anterior. E ele fez toda essa contribuição para o Espiritismo. Ele era tido como filho de Allan Kardec, então ele fez toda essa contribuição que está nesse livro, também incrível, de Ernesto Bozano. A gente tem aqui essas 2 primeiras, essa primeira imagem, que já é a parte que a Kelly vai estar trazendo para a gente. Então, Kelly, pode continuar aqui. Tá, então aqui a gente vai ter o caso do juiz Peckham. Ele vem nos relatar como foi sua morte e como foi sua recepção do lado de lá. Isto é, no mundo dos espíritos. Aí, então, ele teve a morte por afogamento, né? Não sentiu medo, nem frio, nem asfixia, e não teve sofrimentos físicos ou morais. Primeiro, ele nos conta, se pudesse escolher a forma de morrer, ele não escolheria de jeito nenhum ter morrido afogado. Sem sofrimentos físicos, né? Então, ele vem nos falar, teve a visão panorâmica assim que morreu. Reviu seus entes queridos, que foram seu pai e sua mãe. E aí, nesse caso, ele morreu ele, a esposa dele e o irmão dele. E aí, como ele teve essa visão, ele teve Esse falo mesmo, né? esse desligamento é tipo de conjunto, né? Mas assim, ele reviu. Nossa, gente, me deu um branco de agora. Ele viu toda Aí ele teve a visão panorâmica, e aí ele pôde rever toda a sua existência, todas as cenas, todas as ações que ele praticou em sua vida.
ele nos fala que era como se ele houvesse gravado de uma forma luminosa na sua mente. Olha que espírito, né? Não tinha nada a se envergonhar e nem a se arrepender. Então, isso, a gente estudando em outras obras, isso é uma raridade. E Ernesto Bozano, mais na frente, vai nos falar da qualidade desse espírito, desse juiz, né? Estava ele, a sua esposa e seu irmão em alto mar, como eu já havia dito, né? E todos vieram a morrer. Mas neste caso, Ernesto vai relatar só a morte do juiz, mas a história menciona os três. Ele e a sua esposa morreram juntos e acordaram juntos do lado de lá. Aí a gente vê a questão das afinidades entre eles, né? Também a comunicação pelo pensamento com a mãe já desencarnada, né? E assim, quando ele morre, quem vem dar a mão para ele, tirar ele de dentro das águas, é a mãe dele. E aí ele lembra do seu irmão com o coração apertado. Mas a sua mãe tem seu pensamento. Olha que a importância, né? Quando a gente desencarna, lá no mundo espiritual, o que conta é o pensamento. Então a mãe dele, logo vendo que ele estava preocupado com o irmão dele, ela disse: não se preocupe, logo ele estará conosco. Ele também nos relata que quase não sentiu o desligamento do seu corpo físico. Também vem nos falar que por ele ser saudável, não ter sido enfermo, foi fácil a sua adaptação à nova existência. Que exemplo, né? Estão vendo? Então, como é importante a gente ter uma vida moral, saudável do corpo, né? E ele nem era um ser missionário, mas ele foi aqui na Terra um homem de bem. Então, serve aí para a gente pegar um gancho e a gente também ter um desencarne assim, tranquilo, calmo, né? Aqui nesse caso, Ernesto vem nos esclarecer que somente o juiz é um caso excepcional, porque ele teve uma morte imprevista e mesmo assim ele não teve sofrimento, quer dizer, ele morreu, se viu e aceitou a morte. Então, é possível o espírito atravessar o outro lado sem ter que ficar muito tempo dormindo, quer dizer, preso ao sono reparador, que mais à frente a Ciomara vai nos esclarecer mais sobre o sono reparador, né? Então, mostra aqui também a estirpe desse espírito que teve uma vida correta, né? Aqui também vai nos mostrar a inexorável lei de afinidade, né, que prepara as condições de acolhimento de diferentes espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Então, quer dizer, o nosso desencarne vai ter tudo a ver com o que a gente foi aqui. E Ernesto Bozano, ele vem nos mostrar em relação a esses juízes, que se a gente também tiver uma vida mundana, cheia de vícios, a gente vai chegar lá do outro lado e não vai ter essas facilidades, essa boa recepção que o juiz teve, né? Então a gente tem que fazer por merecer. E o Ernesto Bozano teve esse cuidado de fazer esse esclarecimento, falando que o médico que recebia a comunicação não conhecia a existência dos fenômenos relatados pelos espíritos, né? Quer dizer, pelos mortos. Lá Ernesto Bozano, na época, relata nesse livro como defuntos, né? Mas como a gente já evoluiu, nosso vocabulário já ficou melhor, então dá para a gente falar mortos pelos espíritos, né? O médico não podia se autossugestionar nesse sentido, vindo assim Ernesto Bozano ter como provar, né, fazer a gente pensar que esses relatos constituem uma boa prova sobre a idoneidade do médico. Porque foi uma época difícil para Bozano. Tudo que se relacionava com o espiritismo era de difícil aceitação. Então, o caso do juiz, que tinha para ser relatado hoje, porque mais detalhes, só a gente lendo, né, porque aí a gente tem a nossa percepção pessoal, né, de tudo. Aqui foi a minha percepção e os relatos de Ernesto Bozano. Agora a gente vai para o segundo caso, que é do Dr. Horace Adams aqui. Né, então a gente vai ver, como ele mesmo vem relatar, como acontece com muita gente, seu espírito não se libertou facilmente. E como acontece com muita gente,
o seu desligamento não foi muito fácil, né? Não teve a facilidade do espírito do juiz. Né? Ele relata que, como acontece com um grande número de humanos, sentiu dificuldade de libertar do seu corpo, sentiu se levantar acima do seu cadáver e disse que sentia os laços orgânicos se desprender muito lentamente. Imaginava que sonhava nesse momento que ele estava tendo, tipo esse desligamento do corpo, né, como a gente pode ver aqui na imagem, né, uma sugestão de como a gente pode ver esse desligamento do espírito, do perispírito se desligando do corpo, né? Então ele estava pouco lúcido, um pouco inconsciente, talvez então ele pensasse que estava sonhando. Quando o seu corpo físico deixou de funcionar realmente, quer dizer, o corpo físico morreu, ele viu seu espírito sobre seu corpo. Então, ele podia ver distintamente as pessoas em volta do seu corpo. Né? E aí, aqui um lembrete, para não ficarmos falando mal do morto. Se a gente não resolveu enquanto estava vivo, ali no funeral, né, no hospital mesmo, assim que concluiu a morte, não é lugar para a gente ficar falando das pendências que a gente não resolveu, não é mesmo? Porque lá no caso, quando vocês forem ler, vocês vão ver as impressões dos espíritos, quando houve algum comentário sobre eles, né? Então, o relato que não sabe dizer por quanto tempo ele dormiu. Também ele fala que não sabe se ele não se lembra de acordar junto ao corpo. Ele se lembra que ele acordou junto ao seu corpo e ele já estava em estado adiantado de decomposição. Era um lugar bem sombrio e nebuloso. Então, assim, por essa imagem aqui, desse cemitério antigo, né, então dá para a gente ver que não era um lugar muito bom, né? Então, ele vem falar que aí ele teve a sua visão panorâmica. Reviu todo o seu passado até a hora da sua morte. E ele diz que também tudo passou com tamanha rapidez que quase não teve tempo para refletir. Ele estava arrebatado por um turbilhão de sentimentos, gente. Eu nem imagino quais eram ali, porque se ele estava no seu corpo, se decompôs, né? E tendo todas essas visões assim rápidas de tudo que passou na vida dele, eu nem imagino. Então ele nos fala que assim como essa visão panorâmica apareceu muito rápido, ela também sumiu quase que instantaneamente. Assim que ele viu os últimos acontecimentos da sua vida, que foi a hora da morte, né? Aí uma coisa muito engraçada, ele se lembrou que quando ele estava encarnado, os espíritas falavam que os espíritos desencarnados eram acolhidos, bem recebidos no mundo espiritual. E ele estava ali. Ninguém tinha vindo receber ele. Né? Então, esse caso, ele passa, mais ou menos, ele passou no ano de 1857. Aí, assim que ele termina de ter esse pensamento, né, poxa, ninguém vem me receber, automaticamente 2 homens aparecem na frente dele, estava muito bem vestido, tinha um ar de intelectualidade, né, assim como ele foi na Terra, então ele via nesses homens um ar de inteligência, né, e tudo. E aí ele sentiu uma alegria quando ele viu essas pessoas, esses 2 homens. E aí ele sentiu que ele tinha afinidade espirituais com esses homens, mas esses homens tinham um semblante tenso, assim, né? E aí eles chegaram do lado dele, ladearam ele, né? E o conduziram para um lugar assim meio denso. E aí quando ele ultrapassou esse lugar denso, ele viu que tinha muitos espíritos ali. E ele também viu que tinha algumas pessoas que já tinham morrido e ele reconheceu aquelas pessoas. E aí, então, a gente vê, né? A gente é atraído para aquele lugar que a gente era o nosso hábito aqui na Terra. Né? Ele não era uma pessoa de amizades, né? Mostra aqui, então, que ele não tinha familiares lá. Será que não tinha familiares esperando ele? Claro que tinha, mas como ele também fala lá no caso, que ele foi um homem que não foi muito ligado às coisas
espírito, quer dizer, não buscava Deus, nunca tinha pensado, né, na vida depois da morte, aí então, o que quando a gente desencarna vai nos esperar, né? Então, é nada mais, nada menos, aquele lugar das nossas afinidades. Então, esse caso aqui, ele vem nos chamar a atenção para a gente dar mais importância à nossa melhora moral, a melhorar as nossas tendências, a melhorar as nossas amizades, né? Todo estudo, como eu disse no início, ele nos chama e nos impulsiona para uma melhora em nossas vidas, não é verdade? Então é isso, meus amigos. Tudo que esses dois casos tinham assim, para eu contar para vocês e instigar a vontade de vocês de lerem um livro, foi isso que deu para resumir, né? Para a gente ter a nossa aula também doutrinária sobre o sono reparador, sobre a visão panorâmica. Então, agora é com você, Patrícia. Tá, então nós vamos lá para o terceiro caso, que é de Jim Nolan, que foi um soldado no curso da guerra da secção da América, e ele morreu de tifo no hospital militar. Então, no caso, quando ele vem a óbito, né, ele estava nesse combate. Ele nos conta que ao entrar no mundo espiritual, parecia que despertava de um sono pouco atormentado, né? Então, essa foi a primeira impressão que ele teve do mundo espiritual. Parecia que despertava já de um sono, mas já não sentia-se doente. Ele já não se sentia doente e isso causava muito espanto a ele. Ele achava tudo muito estranho e o que estava acontecendo, mas estava ainda meio confuso, é que ele via o seu corpo e se achava estendido naquele leito. Ele achava que se tratava de um fenômeno, porque, no caso, ele via ali os amigos dele, né, do lado, que havia, os amigos que ele havia enterrado, e quando ele olhou, os amigos dele esses amigos que ele havia enterrado, resolveram cumprimentar eles, né? Então, um deles vira e cumprimenta, tipo, bom dia, Gi. Então, você também é um de nós, né? E aí, no caso, quando ele diz isso, aí ele pergunta, o que é que você quer dizer com isso, né? E fica confuso ainda. E aí o colega diz para ele, você está aqui no mundo dos espíritos, não percebeu? E essas palavras para ele foram muito fortes. E o Jim ficou muito emocionado e perguntou, então você está querendo dizer que eu estou morto? O amigo diz, não, você está vivo, mais do que nunca, né? Mas só que no mundo dos espíritos. E ainda complementa, você não tem mais que se preocupar com o seu corpo. E quando o colega disse isso, Jim volta o seu olhar, então, para o seu corpo inanimado, que naquele momento estava sendo removido do local por dois homens que pegaram o seu corpo e colocaram em um carro e o levaram para ser jogado em um fosso, onde ele foi colocado e enterrado, e tudo sendo acompanhado por Jim, que relata ter sido o único participante do seu próprio enterro. Ele não se lembra, né, como a gente colocou aqui, do momento exato do sono reparador. Ele não se lembra do momento exato que foi tomado por esse sono, e é o que dá aquela ocasião da morte, né? Ele nos conta um pouco a respeito dessa crise. E a mente dele, então, se tornou mais ativa de todos os acontecimentos, onde que ele lembrou, né, de todos esses acontecimentos mais importantes. Ele teve, então, a visão panorâmica, ele viu e ouviu tudo que fez, lembrou-se até dos jogos e brincadeiras que fazia no campo enquanto ele era militar, como se ele realmente estivesse lá. Então, esse fenômeno que desdobrou sob a forma de uma recapitulação de lembranças, mais do que sobre a forma de uma visão panorâmica propriamente dita, né? Então, isso tudo era muito confuso para ele.
Ele tinha, no caso, ao seu redor, os seus bons amigos, que estiveram com ele desde o ato do desencarne. Ele conta que os amigos soldados dele não mais o abandonaram desde que ele desencarnou e adentrou o mundo espiritual. Ele diz: tinha eu, avós, irmãos e irmãs, né? Entretanto, que não vieram me receber quando ele desencarnou. E ele disse que seus avós e irmãos que já haviam desencarnado não vieram recebê-lo naquele momento, mas que os amigos sim vieram, né? Mas aí logo em seguida ele vê uma velha, como ele mesmo coloca, que veio ao encontro e me dirigiu a palavra. Era minha avó. Só depois ele viu vindo a esse encontro essa senhorinha, né, que disse: Jim, então vieste para onde estávamos? E ele então olhou atentamente e viu que era a sua avó. E ela então, ele complementa, né, que ela então me levou para longe dali, para a sua morada. Ela o recepcionou e conduziu a uma morada distante, onde ao chegar lá, ele descansou e dormiu longamente. Ela disse ser necessário, né, que ele repousasse e dormisse. Então, ele deitou e dormiu ali longamente. Uma observação importante aqui é que a avó de Jim Nolan, que estaria encarregada de conduzir o neto, né, então, a essa morada que havia de receber, ela se revestiu temporariamente de sua antiga forma terrena para ser reconhecida por ele. Não é bonito isso? Então, no mundo dos espíritos, há a força do pensamento por meio, deixa eu voltar aqui, por meio do qual se podem criar todas as comodidades desejáveis. E essa morada que ele fala era realmente uma casa que fora construída através da força do pensamento, que é o meio pelo qual pode-se criar todas as coisas desejáveis no mundo espiritual. E ela se parecia muito com a forma das casas que temos aqui. Isso ocorre para que não haja uma sensação de desolação e desorientação que experimentaria a maior parte dos mortos se logo depois do instante da morte houvessem de ver bruscamente despojados da forma humana e lançados no meio espiritual essencialmente diverso daquele onde eles formaram, né, as individualidades a que ainda se encontram ligados por uma delicada trama de sentimentos afetivos. Essa morada foi preparada por seus familiares, né? Então, aí você vê todo o cuidado da família que as nossas famílias têm ao nos receber. Então, passamos, então, para o quarto caso. Um rapaz de 18 anos apenas, morto quando combatia na frente francesa em 1917. A médium, Mr. Jesse Plates, que teve a infelicidade de perder seus 2 filhos na Grande Guerra, nos traz a comunicação que provém do seu próprio filho mais moço. Tini, rapaz de 18 anos apenas, morto quando combatia na frente francesa, em abril de 1917, e que se comunicou psicograficamente. Ele comunicou-se à mercê da mediunidade improvisada de sua mãe. Ele forneceu provas diretas e indiretas de sua identidade. As diretas consistiam nisso, anunciavam, no caso para a mãe, a entrada no mundo espiritual de outros espíritos de militares mortos em combate naquele momento. Depois de alguns dias, então, chegavam efetivamente essas notícias dos oficiais, né, de morte que haviam realmente desencarnado. Ele coloca que a gente ainda tem muito para aprender acerca do que nos espera depois da morte. Então, ele diz: os seres que vivem no meio terrestre muito têm que aprender acerca do estado que os espera depois da morte. Ou seja, sobre o instante em que o espírito se desliga do organismo corporal. Então, cada desencarne, ele é diferente um do outro. Se cada espírito cria o seu meio, objetivo e subjetivo, é certo que não pode haver 2 personalidades desencarnadas que devam passar pelas mesmas vicissitudes espirituais.
Então, ele diz, quando morri, ou mais exatamente, quando meu corpo morreu, eu me julgava mais vivo do que nunca. Ele disse que quando o seu corpo morreu, ele já se julgava vivo, né, que nunca ele esperava que isso acontecesse, e ele já esperava logo receber uma nova ordem para avançar na guerra. Ele morreu ao ser ferido, no caso, por um projétil de bala, quando estava em combate. Foi de uma forma realmente culminante, onde alega não ter sofrido. Ele conta ter mergulhado no sono reparador durante cerca de uma semana, porque tinha tido, né, uma morte súbita. Seu corpo fluídico foi bruscamente arrancado do corpo somático, então ele nos traz essa impressão mais forte, que a impressão mais forte foi ele ter sido surpreendido por se acharem ainda curados. Então, disse isso. Então, o Espírito aqui, no caso, vem nos colocar que é muito importante a gente ter uma boa vida, a fim de que possamos, no caso, ser bem recepcionados, né? Então, algumas vezes, os espíritos desencarnados, eles se acham numa condição que no meio que desconhecido, né? Então, eles são tomados de um verdadeiro pavor. Já os espíritos que durante a vida terrena se mostraram profundamente egoístas demonstra essa percepção espiritual. Então, é isso que a gente tinha para passar. Então, agora a gente volta para a Ciomara. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de lançar uma questão aqui hoje. Nós temos medo da morte? Nós temos medo de morrer? Qual que é a diferença? É uma reflexão que o Gilberto Gil faz numa canção. Ele diz: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. E ele vem explicando: é que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor. Então, nós vemos que ele está refletindo sobre a possibilidade do sofrimento nesse momento da passagem que todos nós tememos. A morte já é depois, quer dizer, já depois que ele morreu, já estará do outro lado, já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. O além já será então, quer dizer, já estará do outro lado. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? Porque muitos de nós têm o pensamento de que é o coração que sente, mas nós agora sabemos que é o espírito que sente, que tem os sentimentos, não é? A morte é depois de mim, o derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente dando posse ao sucessor. Então, esse momento derradeiro, todos nós estaremos presentes. Nós não poderemos fugir dele. É o nosso último ato aqui na Terra. E como que é essa hora derradeira? Vem o espírito Leon Denis e nos explica no livro Depois da Morte. Ele nos mostra que os espíritos em profusão vêm ensinar. Isso nós temos nas obras da doutrina espírita, no livro Céu e Inferno, nos livros de André Luiz, e nesse livro, A Crise da Morte, e muitos outros livros que Ernesto Bozano trabalhou. Eles vêm nos informar que as sensações são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, do mérito e da elevação moral do espírito desencarnante. Então, nós aqui já começamos a perceber como é que nós devemos viver, nos comportar na vida, para que nós possamos ter uma hora derradeira, saudável, boa e tranquila.
Ele nos diz que a separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa algumas vezes muito tempo antes da morte e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Isso nos causa medo, mas o Livro dos Espíritos vem nos mostrar que não, que frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. O momento do último suspiro não é o mais penoso, porque a alma não tem consciência de si, ela entra num estado de uma espécie de letargia, em que ela não tem mais consciência de si mesma. A extinção da vida orgânica traz a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une. Então, nesse livro, nós vamos ter sempre essa informação de que muitos não perceberam que haviam morrido, não perceberam que o seu espírito havia separado do corpo. Mas essa separação nunca é brusca, nos diz o céu e o inferno. O fluido perispiritual se liberta pouco a pouco de todos os órgãos. É fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo, aspira os bens espirituais e que cumpriu seus deveres. Ou seja, à medida que nós vamos nos desligando das coisas materiais, agora vamos nos perguntar: será que nós temos que deixar todas as coisas de lado? Não, nós precisamos das coisas materiais para viver, mas nós não podemos fazer delas o nosso único objetivo. Nós temos que colocar, em primeiro lugar, os bens espirituais, os valores morais. E é bom também esse momento para aquele que cumpriu seus deveres de cidadão, seus deveres de pai, de filho, de esposo, de cidadão na sociedade, cumpridor de todos os deveres. Ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. A alegria no momento final. Aqueles que desencarnam, que passam por sofrimentos, têm a alegria, o gozo, porque vê chegar o fim do seu exílio aqui na Terra e contemplam a liberdade de uma nova vida, num corpo mais leve, mais saudável e feliz. Medo e solidão. Quando é que os espíritos sentem medo e solidão? Algumas vezes, os espíritos desencarnados, ao se acharem sós no meio desconhecido, são tomados de grande pavor. Mas isso só acontece com aqueles que foram profundamente egoístas e nunca dirigiram um pensamento a Deus. Nós podemos constatar isso no livro Nosso Lar, quando André Luiz vai para as zonas inferiores e ele relata que isso aconteceu com ele porque ele não tinha o hábito, ele não tinha cultivado uma fé religiosa. O sono reparador. É muito comum, em todos os casos, falar do sono reparador. E quase todos no quarto caso, a informação de que quase todos os desencarnados passam por um sono, que pode durar um dia ou 2, semanas ou meses. Isto depende das circunstâncias em que morreram. As circunstâncias é que vão definir esse tempo, mas também tem a ver com a questão moral do ser. Após a morte, nos diz o Bede, no 9º caso, seguiu-se então prolongado período de sono.
Era o total esquecimento, durante o qual, ao que me disseram, graças a leis imutáveis, preparam lentamente o grandioso processo do renascimento espiritual. Sobreveio para mim a hora do glorioso despertar, e recuperando a consciência, tive a certeza de haver passado do meio terrestre para a vida espiritual, a uma vida que é realmente vida, como diz a Bíblia. Esse desencarnado, ele era um reverendo, e então ele se refere à Bíblia, porque a Bíblia fala do sono dos justos, não é? Então, mas o sono nem sempre é tranquilo. Como nos mostra André Luiz no livro Os Mensageiros, tem o capítulo Os que Dormem, e André Luiz conhece um pavilhão no mundo espiritual em que tem, nesse lugar, 2.000 seres dormindo em pesadelos, porque não cumpriram seus deveres na Terra, porque foram maus, porque estavam ali em pesadelos, lembrando dos seus crimes. Então, o sono é reparador para os justos, para os cumpridores dos seus deveres. É comum também o relato da visão panorâmica, e Ernesto Gozano nos traz tem um livro somente sobre a visão panorâmica ou memória sintética na iminência da morte, e vale a pena ser lido, e está lá naquela plataforma que eu citei, do autores clássicos. Então, é desencarnado que nos fala sobre a visão panorâmica. Ele diz: vi passarem diante de meus olhos todos os acontecimentos da minha vida em os quais eu me comportara mal. É claro que a gente vai ver nossos atos, mas depende do que nós fizermos, né? Vamos ver atos bons se formos bons, vamos ver atos maus se fizermos coisas ruins. No caso dele, ele viu que se comportara mal. Trata-se de um fenômeno muito notável da existência espiritual e é comum às criaturas. A visão se desenrola diante de nós num rápido instante. Trata-se de um processo fotográfico. Nós imprimimos e fixamos vibrações no éter desde o nosso nascimento. Então, aqui eu quero lembrar, quem gosta de fazer selfie, nós já temos em nós mesmos essa possibilidade de fazermos selfie desde o nosso nascimento, mas dos nossos atos constantes da nossa vida. Depois, ele nos explica a causa da visão panorâmica. Ele diz que é uma circunstância natural da existência terrena, durante a qual toda ação que executamos, todo pensamento que formulamos, quer para o bem, quer para o mal, fica registrado indelevelmente no éter vitalizado que impregna nosso organismo. Mas o que é o éter vitalizado? O nosso perispírito é formado, o éter vitalizado é o perispírito ou o corpo espiritual, porque o nosso perispírito é formado do fluido cósmico universal, do éter, e é um dos mais importantes produtos desse fluido cósmico universal, nos diz Allan Kardec em A Gênese. E Emmanuel vem nos falar sobre essa memória. Ele diz que é ao corpo espiritual que se deve a maravilha da memória, misteriosa chapa fotográfica, então, está de acordo com o que diz o Espírito, onde tudo se grava sem que os menores coloridos das imagens se confundam entre si. Então, não há confusão, não se confunde. Fica tudo registrado muito certinho. Emmanuel continua dizendo que é a sede dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória. Então, quando o Gilberto Gil diz que já não terá mais fígado nem coração, como então ele vai sentir medo? É porque ele não tem esse conhecimento do perispírito, do espírito, e aí ele acha que tudo está no corpo.
Então, é o santuário da nossa memória, onde se encontram os elementos comprobatórios da nossa identidade. E é pelo perispírito que nós somos identificados. Ernesto Bozano nos diz que existem na consciência humana, em estado latente, maravilhosas faculdades supranormais capazes de devassarem o passado, o presente e o futuro, sem nenhuma limitação de tempo ou espaço. E essa capacidade, essas faculdades supranormais, elas se manifestam depois da morte, porque aí o perispírito e o espírito estão mais limitados ao corpo físico. Os homens constatam suas individualidades no mundo espiritual e se distinguem uns dos outros pelo perispírito. É assim que eles se reconhecem. E aí a pergunta do Livro dos Espíritos. Parentes e amigos vão ao nosso encontro? Nós vimos no caso, em alguns casos aí, estudados, que houveram os parentes que vieram ao encontro dos desencarnados. E o Livro dos Espíritos nos diz que sim, eles vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados, felicitam-na como se regressasse de uma viagem, como se nós estivéssemos voltando de uma viagem no aeroporto e as pessoas vão nos receber, os nossos entes queridos, e a auxiliam a livrar-se dos laços corporais. Aqueles que são maculados, ou seja, são imperfeitos ainda, que fazem o mal, esses permanecem no isolamento ou cercado apenas por espíritos que lhes são semelhantes. A comunicação no mundo espiritual, como que ela acontece? Esse é um detalhe que Ernesto Bozano nos mostra que acontece nos casos todos. É um detalhe que acontece em todas as comunicações. E o Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos se veem e se compreendem. Aí o Espírito vem nos explicar. Eu podia ver o que pensavam os meus camaradas. Ele podia ver o pensamento. Então, a transmissão do pensamento é a forma normal de conversação entre os espíritos no mundo espiritual. E continua explicando que os pensamentos se exteriorizam da fronte daqueles que o formulam, criam formas concretas correspondentes à ideia pensada, formas que todos os espíritos percebem. E aqui nós podemos ver, aproveitar para refletir que nós também, enquanto encarnados, os nossos pensamentos são vistos pelos espíritos. Portanto, nós precisamos ter cuidados com os nossos pensamentos. Um detalhe fundamental após o desencarne é a lei inexorável da afinidade. E Ernesto Bozano nos diz que geralmente se lê que os espíritos, ao desencarnar, entram no meio mais ou menos luminoso e são acolhidos por parentes. No segundo caso, relatado pela Kelly, o espírito entra num meio nebuloso e é recebido por dois espíritos desconhecidos, mas que tinham afinidade com ele. A afinidade nem sempre é uma coisa boa, não é uma afinidade do bem. Nós podemos ter afinidade com pessoas que gostam de boas músicas, que gostam de bons livros, mas nós podemos ter afinidade também com pessoas que fazem coisas que não são tão boas, que, por exemplo, gostam de coisas erradas, de bebida, de noitadas. Isso é uma afinidade. Então, eram homens instruídos e inteligentes, mas que, como ele, não haviam cogitado de desenvolver os princípios de espiritualidade, e esses homens o conduziram para um local nebuloso. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar essa parte com Leon Denis.
ele vem nos esclarecer que a filosofia dos espíritos vem oferecer aos homens uma sanção moral mais elevada. Nada mais, não nos mostra, depois da morte, os infernos eternos, nem os céus eternos, nem sofrimentos eternos, nem dores eternas, mas mostra para nós, não há suplícios eternos, mas há a consequência justa dos atos das criaturas, que nós receberemos de acordo com os nossos atos. E nós entraremos em mundos melhores ou piores, dependendo dos nossos atos aqui na Terra. Nós estamos com o nosso tempo completamente estourado e eu gostaria que ficassem atentos, porque nós temos um para casa agora dirigido. E a Kelly vai colocar aí no chat para facilitar. Então, temos perguntas dirigidas e os casos para serem estudados. Falar mal de alguém que morreu pode causar algum impacto no desencarnado? Então, vamos ler o caso 6, o sexto caso, para responder essa questão, e vamos tratar dela no nosso próximo encontro. E de outras questões, óbvio. As crises excessivas de dor e sofrimento podem dificultar o desencarne dos seres queridos? Então, leiam o 10º caso. Nesse 10º caso, vão encontrar a resposta para essa questão, mas vão encontrar também muitas informações bastante interessantes. Morte de pessoas famosas. Inclusive, atualmente, nós estamos vendo a morte de muitos famosos, até pelo Covid. Nossas fortes manifestações de emoção podem afetá-los? Será que podem? De que maneira? Então, leia o 15º caso, que lá vocês vão encontrar a resposta desse estudo. O que determina a entrada do desencarnado nos mundos superiores ou inferiores? Então, nós vamos encontrar a resposta no 5º caso. E esse é o nosso para casa de hoje, para a próxima aula. Uma boa noite a todos, bons estudos para a semana que vem.